Boa tarde, vamos então dar início ao nosso encontro doutrinário público. E como sempre fazemos, iniciamos por intermédio de uma prece. E é essa prece agora que convido a todos aqui presentes e aos outros e aos demais, aqueles que nos prestigiam pela internet, que possam igualmente nesse instante se juntar a nós num único pensamento, buscando assim somar forças e elevar esse pensamento, buscando conectar-nos às correntes espirituais do amor de Jesus, que não se demorando na resposta, envolve-nos a todos, que aqui presentes e os que se encontram em casa, nas dúlcidas irradiações do amor de Jesus, proporcionando-nos experimentar da paz, da harmonia, da serenidade, que o bom Jesus nos envia nesse momento como vibrações. Rogando a Jesus que nos abençoe, que nos ampare, que nos inspire e que abençoe igualmente os bons espíritos que se encontram à nossa volta, tanto aqui presencialmente como em nossos lares, buscando nos envolver nas irradiações do amor de Jesus. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Nós estamos então selecionando as palestras, os temas das palestras, a partir do livro Vinha de Luz. E hoje nos cabe a responsabilidade de desenvolver o tema sementeiras e ceifas, né? Sementeiras e colheitas, que faz parte do capítulo 53. E o Emmanuel desenvolveu esse capítulo a partir de uma frase que ele tira da carta de Paulo aos Gálatas, e ele diz assim lá no capítulo 6, no versículo 8: porque aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a decomposição física. Então, mostrando claramente para nós que o investimento que fazemos exclusivamente com o objetivo de atender às necessidades físicas, evidentemente, essas permanecerão no ambiente físico onde nós nos encontramos. Não seguirá conosco, a não ser as nossas movimentações morais para fazer essa aquisição. Então vamos lá, a partir daí ele fez então o seu desenvolvimento, e eu vou destacar somente rapidamente algumas frases que ele coloca, alguns parágrafos que ele coloca, para então a partir desses parágrafos fazermos o nosso desenvolvimento. Ele vai dizer assim inicialmente: plantamos todos os dias, e evidentemente é necessário reconhecer que também colheremos. Isso é uma verdade muito grande, né? Que já é uma máxima que tem entre os espíritas. A semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. E ele segue o seu desenvolvimento, são 2 capítulos, são 2 parágrafos que eu vou ler, e ele diz assim: há culturas que produzem no prazo de breves semanas. Outras culturas, no entanto, só mostram os seus frutos na passagem árdua de muito tempo. Ainda hoje, surgem os que pretendem recuperar a honra com o sangue alheio, e ainda buscam reparar a injustiça que sofreram com as represálias do crime, né? Por intermédio da vingança da ofensa que sofreram, da retaliação. Daí o ódio de ontem gerando as guerras de hoje. A ambição pessoal do passado formando a miséria que há de vir, que será a nossa colheita. Os prazeres fáceis exigindo correções no futuro. Repara, ele nos chama a atenção, as multidões presas no antigo processo
de se levantarem para o erro, que é a semeadura, e caírem para a corrigenda, que é a colheita. E aí ele vem fazer o arremate. E é esse arremate sobre o qual eu gostaria de desenvolver todo o nosso contexto, a nossa interpretação. E ele diz assim: até hoje, decorridos mais de 20 séculos do cristianismo, apenas alguns discípulos compreendem a necessidade, agora, a necessidade do quê? Da sementeira, da luz espiritual em si mesmos. Então não é nos outros, é em nós mesmos. E isso me chamou bastante atenção, que é basicamente tudo que a Joana tem como objetivo na série psicológica dela. É nós despertarmos para o autodescobrimento do que vai em nós, para que possamos acender as luzes para nós, a nossa transformação moral. E para nós descobrirmos o que nós temos que transformar, temos que saber aonde é que estamos equivocados. Então, por isso, mas me chamou a atenção que o Emmanuel faz essa abordagem. Apenas alguns discípulos compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmo. Então vamos lá, vamos fazer as nossas reflexões. Evidentemente, quaisquer outros que aqui viessem apresentar esse tema, buscaria fazer a sua apresentação específica daquilo que ele conseguiu entender. Então, o que eu vou apresentar são as reflexões que eu entendi e que considerei importante compartilhar com todos vocês. Então, baseado nesse último parágrafo do Emmanuel, eu peguei uma frase de Jesus. Jesus vai dizer assim, lá em Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9. Ele vai dizer assim: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Por isso é que eles, de uma maneira sem lucidez, buscavam homenagear Jesus com as palavras, mas não com o coração, porque o coração deles estava vinculados a ensinamentos dados pelos próprios homens. Então, a partir daí nós vamos fazer as nossas considerações. E nós vamos abordar uma questão que os dicionaristas dizem que são sinônimos. Mas eu não enxergo isso como um sinônimo. Ele vai falar de religiosidade e vai falar de espiritualidade, dando a impressão que se trata de uma só e mesma coisa. Na realidade, são coisas muito distintas. E é isso que nós vamos alinhavar para tentar extrair o máximo das palavras de Jesus. A religiosidade, ela está sempre associada a instituições organizadas. Então, seja o catolicismo, o protestantismo, dessa ou daquela outra denominação, o budismo, o islamismo, todas essas formas de religiosidade estão atreladas, vinculadas a instituições organizadas. E é isso que nós temos a capacidade de ver agora com a desencarnação do Papa. Percebam que tudo tem o seu ritual, que tudo tem a sua organização, tem o seu regimento, tem o seu estatuto, é tudo muito bem organizado e nem vai nenhuma crítica a esse tipo de organização, porque a organização, né, já é progresso, nós já observamos isso. Mas qual é o foco da religiosidade? Geralmente,
A religiosidade, ela está vinculada a um sistema organizado de crenças, de práticas, de rituais, compartilhados por um grupo ou por uma coletividade, vai depender da quantidade de pessoas. E qual é a relação da religiosidade com o sagrado? Então, primeiro, qual é o foco? Segundo, qual é a relação com o sagrado? Então, na religiosidade, a conexão com o sagrado, a conexão com o divino, a conexão com o poder superior, ela é intermediada pelas crenças, pelas práticas estabelecidas por quem? Por aquela religião específica. E também a participação de cerimônias, seja em cultos, seja em missas. Isso define a religiosidade. Vamos agora fazer um contraponto. O que é a espiritualidade? A espiritualidade, ao contrário da religiosidade que está associada a instituições organizadas, a espiritualidade não depende de uma instituição organizada. Não depende. Qual é o foco na espiritualidade? Refere-se mais à experiência pessoal, sendo pessoal individual, interior, de conexão com algo maior que nós mesmos. A espiritualidade envolve a busca por um sentido. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito que eu tenho na vida? O que é que eu estou fazendo aqui? Quando nós começamos a nos fazer essa pergunta, então saímos do campo da religiosidade e estamos indo para essa interpretação da espiritualidade. Envolve a busca por sentido, propósito de vida, que mais? Paz interior. E a palavra que me chamou a atenção, autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, se você vai buscar o autoconhecimento, sinal que você já não está só no campo da religiosidade, mas está também no campo já da espiritualidade. E como é que é a relação da espiritualidade com o divino? Então, a busca pela conexão, ela é mais subjetiva. E ela é baseada na experiência e na intuição pessoal. Isso colocado, nós podemos ter a pessoa que tem religiosidade, mas não tem espiritualidade. A pessoa que tem religiosidade também tem espiritualidade. E aquele que, de novo, tem espiritualidade e também tem religiosidade. E aquele que só tem espiritualidade, mas professa nenhuma religião. Então, essa diferença, para mim, é importante. Porque é exatamente isso que Jesus falou. Me honram com os lábios, mas não me têm no coração. Porque eles professam ensinamentos que lhe foram dados pelos próprios homens. Então isso está muito vinculado para mim à religiosidade. Não é nada negativo. Não tem nada de negativo nisso. Ninguém falou que quem professa só religiosidade não vai chegar onde quer. Vai chegar do mesmo jeito. Não tem nada, não é inferior, não é negativo, não tem nada você ter religiosidade e não ter espiritualidade. É uma escolha, é uma opção que cada um deve fazer. Está claro? Então não existe, afastem qualquer questão menos positiva envolvendo religiosidade. Agora eu gostaria só de levar vocês um passeio um pouquinho mais longo. Eu vou trazer 5 minutos, então se alguém precisar sair antes, fique à vontade, tá? Então, como é que tudo isso começou? Vamos falar de religiosidade. A religiosidade é assim, o ser humano sempre demonstrou religiosidade. A base nossa é a religiosidade. A história humana está dividida em duas grandes eras. A pré-história e a história. Por que chama pré-história? Chama pré-história porque não tem registro. Não existia escrita, logo não havia nenhum registro por escrito. Então era antes da história, quando começou a ser registrado. Então nós começamos na pré-história, vamos começar lá atrás na pré-história. Pré-história,
A escrita foi inventada pelos sumérios em 1500 antes de Jesus. Então lá se vão, 3.500 anos antes de Jesus, portanto há 5.500 anos. Antes disso não tinha nenhum registro histórico. E aí, onde que nós vamos buscar a religiosidade? A religiosidade estava na arte rupestre. A arte rupestre são as pinturas feitas em cavernas. Então, são as pinturas em cavernas, como aquelas. Agora eu vou só falar uma palavra aqui em francês. Eu espero não... Eu espero não falar errado. Eu sei o Google para me ensinar a falar. Então, as cavernas de Lascaux, na França. Positivo. Positivo. Então, foram observadas nessas cavernas de Lascaux pinturas feitas na época pré-histórica e que retratavam cenas de caça e também de rituais com significado religioso ou espiritual, porque não tinha religião naquela época, mas já mostrava a conexão do ser humano com algo transcendente. Também foram buscadas evidências nos rituais funerários. Então, eles observaram, os paleontólogos observaram que os corpos eram enterrados com objetos pessoais, porque a vida continuava, e oferendas, indicando crenças na vida após a morte. Também existem algumas culturas a exibição de totens e esculturas, né? Então são objetos esculpidos como figuras de divindades, animais e tal, mostrando essa conexão com o divino através de um objeto religioso. E o culto à natureza, que foi o mais antigo entre todos nós, os elementos da natureza, o sol, a lua, a chuva, o trovão e tudo mais. Isso na pré-história. Então vejam que a religião pode ter sido organizada há pouco tempo, mas ela já existia desde os primórdios da humanidade. E aí vamos então após a escrita. Após a escrita a coisa começa a ser mais, tem maiores registros e fica evidências mais concretas. Então existe o texto mais antigo que existe, data de 4.400 anos, chamado Textos da Pirâmide, e que é a mais antiga narrativa de religiosidade, porque ali tinha toda uma organização, como se comportar, fazer isso, fazer aquilo. O segundo mais antigo, de 3.600 anos, antes da data de hoje, era o livro egípcio dos mortos, era o livro dos médiuns daquela época, porque ensinava a criatura, a ajudar a criatura, como ele podia se comportar na jornada após a morte. Então já antecipava para ele como é que ele devia se comportar, como é que seria o julgamento e tudo mais. De novo, religiosidade. Mas mostrando o quê? Que ele tinha que ser honesto. Então a pessoa era honesta, então é um dogma, é um ritual que ele acabava aceitando para não ser punido do lado de lá. Depois vem a mitologia grega, 3.600. Ela não é muito antiga, 3.600 anos não é muito antigo, mas é a que permanece até os dias de hoje. Se nós falarmos em Zeus, muitas pessoas sabem. Se nós falarmos em Afrodite, muitas pessoas... Cupido, então são da mitologia grega, que mostra a religiosidade dos gregos antigos. E aí começamos a chegar mais perto de nós. Aí existe a Torá dos Hebreus. A Torá dos Hebreus ela é datada de 1.500 anos antes de Cristo, portanto, há 3.500 anos. E é o livro sagrado dos judeus, e que depois foi incorporado ao cristianismo, que tomou da Torá dos Hebreus, fez a tradução, a adaptação aos conceitos cristãos e formou então a Bíblia. Tá? Mas a Torá dos Hebreus tem lá o Êxodo, a Gênesis e tudo mais. Só que, evidentemente, na Torá tem outro nome. Depois vem os Vedas. Os Vedas é da parte lá dos hindus, é um livro sagrado dos hindus. Então, nós estamos vendo o quê? Toda essa organização. E depois tem o do budismo, que é 2.500 anos.
Depois tem o Evangelho de Jesus, de 2000 anos. Vem lá, são os textos que relatam a vida, a obra e os ensinamentos de Jesus. Estamos correndo, né? Mas é só para nós fazermos um apanhado, que a religiosidade já nos acompanha há muito tempo. É a base da nossa preparação para o nosso desenvolvimento. E os mais recentes, tá certo? Nós vamos ver o Alcorão. Surgiu no ano de 632, depois de Cristo. Então, ele é recente. Ele tem 1400 anos, que é o livro sagrado do islamismo. Mas tem o Caçulinha. Tem o Caçulinha. Ele é quase do século XX. É o Livro dos Espíritos, né? Escrito no ano de 1857, é a base da doutrina espírita. Ele tem 168 anos. Mas eu fiz toda essa anamnese para que agora a gente possa ir a partir do Livro dos Espíritos, nós começarmos a entender ou fixar o conceito de religiosidade e espiritualidade. Vamos ver a consequência da religiosidade. Ela é mais antiga, que está conosco, e nós encarnamos e reencarnamos inúmeras vezes por todo essa história, e em todos eles nós fomos aprendendo o quê? Religiosidade. E aí aconteceu um momento muito importante na humanidade, a tal ponto que esse evento é utilizado pelos historiadores para dividir a história na história moderna e história contemporânea, que é o nosso dia. Foi exatamente no dia 14 de julho de 1789, quando ocorreu a Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha, sim, um propósito divino. Tinha quatro pilares de sustentação deles. Primeiro era acabar com a monarquia, mas não era acabar com a monarquia por uma outra coisa no lugar. Não, era acabar com os privilégios da nobreza e do clero, instalando a democracia. Eles tinham também como objetivo garantir os direitos iguais para todos os cidadãos. Fossem eles nobres, fossem eles do clero, não importa, né? Que é o famoso liberdade, fraternidade e... Eu não escutei. Isso, exatamente. Tá? Isso que prevalece até os direitos humanos, é esse o berço nosso. E vinha com o objetivo de eliminar os privilégios fiscais. Por quê? A nobreza e o clero não pagavam imposto. Quem pagava imposto era só os demais, tá certo? E promovendo uma justiça tributária. E agora um ponto importante da religiosidade. Ele veio separar a igreja do Estado. Reduzir, não é eliminar, é reduzir a influência da igreja nos assuntos políticos e sociais. O objetivo era divino, mas eram seres humanos que estavam ali. E as coisas foram indo, mas depois desandou a maionese de vez. Aí começou um período muito difícil para os franceses. Começaram a surgir vozes que, evidentemente, lembra quando ele fala assim, eu quero lavar, eu quero reparar a injustiça que eu sofri, provocando uma vingança. Nós trazemos ainda esses valores pequenos dentro de nós. E aqueles que foram muito prejudicados pelo clero, resolveram colocar um método chamado de descristianização. O que eles fizeram? Eles não se contentaram em separar o Estado da igreja. Começaram a acabar com os religiosos. 30 mil religiosos foram mortos nesse movimento de ruptura do Estado com a religião. Não é que foram guilhotinados, só guilhotinados, morriam nos cárceres. Eles eram depois exilados na Guiana Francesa, morriam. Olha, 30 mil é a estimativa.
das execuções registradas por eles, 25% eram religiosos. 16 mil e poucas registros de guilhotinamento, 25%, 4 mil eram religiosos. E chegou a tal ponto, que o calendário em vigor na época era o calendário gregoriano, que foi instituído pelo Papa Gregório XIII, de 1582. O que eles fizeram? Acabaram com o calendário gregoriano. E aí inventaram o calendário revolucionário francês. Qual era a grande premissa do calendário revolucionário francês? Eliminar o domingo. Por quê? Porque o domingo era um dia santificado. Então vejam vocês a que ponto foi chegando o fanatismo de algumas pessoas, não porque consideravam o melhor, mas pura e simplesmente porque queriam se vingar de alguma coisa. E aí a coisa começou a tomar um ar muito trágico. Existe um grande revolucionário, eu vou arriscar falar de novo, Pierre Gaspard Chomet era o nome dele. Ele foi um revolucionário francês radical e fervoroso defensor desse processo de descristianização. E ele optou porque incentivou todos a fechar ou destruir as igrejas de Paris e da França. Não foi o suficiente. O que ele fez? Ele instituiu um processo de substituir qualquer forma de religião tradicional por uma religião nova, que era baseada no ateísmo e no racionalismo. Mas se é ateísmo, como é que pode ser religião? É isso que eu coloquei entre aspas. Eles começaram a celebrar a razão humana. Era o culto à razão. E a liberdade, a natureza e a verdade, como os novos guias da sociedade. E, desse instante, rejeitaram a ideia de Deus ou de revelação divina. E ele tinha o Festival da Razão. O Festival da Razão foi o mais famoso e que marcou o início oficial do culto, né? Ocorreu quando? Na Catedral de Notre-Dame, tá certo? Que foi rebatizada com o nome de Templo da Razão. E chegaram até mesmo a nomear uma deusa. Então eles pegaram uma deusa, que era a esposa de um dos revolucionários, e ela então foi entronizada, foi canonizada como deusa, era a deusa da razão, e isso foi o ambiente. O porquê nós estamos falando tudo isso? Porque em todas essas histórias que nós passamos, desde a pré-história até esse momento, um pouquinho antes desse momento, a humanidade sempre teve Deus, não importa qual foi o nome. Mas nesse momento nós começamos a viver uma experiência que nós não tínhamos vivido até então. Pela primeira vez a humanidade se separou de Deus. Nós demos nosso grito de independência e dele nos afastamos. E as consequências disso nós estamos vendo até os dias de hoje. Até o dia de hoje nós estamos vendo isso. Isso terminou depois de 1801, quando Napoleão se autocoroou o rei, ele chamou o Papa, não lembro o nome do Papa, mas ele tomou a coroa do Papa e ele mesmo se cingiu a coroa. E então, mas ficou a marca de que nós podemos viver sem Deus. Então, por isso que o Emmanuel fala, são mais de 2000 anos, e somente uns poucos acabaram descobrindo a importância de trazer isso para dentro de si mesmo, porque nós ficamos na religiosidade. Então a religiosidade, nós cumprimos alguns rituais, a religiosidade não está errada. O que está errado é como nós interpretamos a religião, é esse o foco. E aí nós começamos a não seguir mais Deus, não ter nenhum compromisso com Deus, porque tudo começou nessa época. Vou repetir, até hoje, decorridos mais de 20 séculos de cristianismo, apenas alguns discípulos compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesma.
E aí que nós vamos chegar em Kardec. Kardec é uma recente, porque Kardec, quando chegou, fazia um pouco tempo, desde 50 anos haviam decorrido desde a Revolução Francesa. Então, o ambiente ainda religioso era hostil a qualquer forma de religiosidade que aparecesse, porque todos estavam acostumados à religiosidade. Os revolucionários miraram na religiosidade, mas eles mataram a espiritualidade. E a coisa só foi piorando de lá para cá. Então, hoje nós ficamos mais presos à religiosidade do que à espiritualidade. Jesus, já antevendo isso, trouxe a doutrina dos espíritos, e a doutrina do espírito, ele fala, é filosofia, é religião, tá certo? É ciência. Então, não deixa de ser religião, porque está estruturada de alguma forma, mas nós não possuímos rituais, tá certo? Mostrando que o foco nosso, o que é? É a espiritualidade. Bom, deixa eu correr, porque eu já passei os 5 minutos que eu pedi a mais para vocês. Então, tudo obedece um planejamento. Teve lá Moisés, que trouxe a justiça, Jesus, que trouxe o amor, e o Espiritismo, que veio trazer a caridade. Mas o Kardec falou, atenção, o Espiritismo vai passar por 6 fases. Vamos ver as 6 fases? Primeiro, a curiosidade. Mesas girantes e tudo aquilo é curiosidade. Depois veio a parte da filosofia, o livro dos Espíritos. Da onde eu vim, para onde eu vou? Buscando desenvolver o quê? Espiritualidade. Depois veio a época das lutas contra as religiões, que as religiões tinham contra nós. Depois veio a parte religiosa, que foi a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora nós estamos vivendo um período que ele chamou de intermediário, para no 6º vir a renovação social. O intermediário já começou na década de 70. Não é para a humanidade a 5ª fase, é para a doutrina espírita. O que está acontecendo no intermediário? Nós vamos abandonando ligeiramente a religião para desenvolver o quê? A espiritualidade. E o que é que contém a espiritualidade? Como eu me conecto com o sagrado. Por que eu estou aqui? Qual é o propósito da vida? Qual é o sentido da dor? Qual é o propósito do sofrimento? Por que eu passo por isso? Essa é a 5ª fase. E a 5ª fase começou, é a atualidade, começou na década de 70, quando a psicologia parou de ser aquela que se baseava exclusivamente na criatura humana e começou a interpretar que a criatura humana tem o quê? Tem alma, que é a psicologia transpessoal, que começou lá com Abraham Maslow, Stanislav Grof, começou com todas essas pessoas. Mas, em 1981, o que aconteceu? A Joana publicou o primeiro livro da série psicológica, que é Jesus e Atualidade. O que Jesus e Atualidade? Bem rapidinho, tem a ver com o processo de espiritualidade. Como ela ia publicar depois 15 livros envolvendo a psicologia espírita, ela fez o quê? No Jesus e Atualidade nos apresentou quem é o psicólogo. Porque quando nós vamos num psicólogo, nós queremos saber quem é, que faz, como que se formou, qual é a corrente que ele abate, tudo. A Joana vem e apresenta Jesus para nós, dizendo assim, esse é o psicólogo. Então começa a 5ª fase do Espiritismo, fazendo um convite a todos nós, para o quê? Para nós nos espiritualizarmos, e não ficarmos presos a somente dogmas, rituais. Está errado? Não, não está errado. Muitas pessoas chegam hoje no Espiritismo atraídas pelo quê? Pelos fenômenos. Faz aqui uma reunião de materialização. Bem gente de todo lugar. Aí vai fazer uma reunião para dizer, conhece-te a ti mesmo.
vem poucas pessoas. Porque cada um está numa fase, não tem nada de ruim nisso. Só que nós estamos apresentando essa fase. Qual é a função, o objetivo do Espiritismo? Consolar e promover a transformação moral. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Para você domar as suas más inclinações, você tem que saber o quê? Quais são elas? Para você saber quais são elas, você tem que saber o quê? Se autoconhecer. E aí a pergunta mais importante, que para encerrar seria o seguinte, é a questão 919. Qual é o meio prático? Qual é o meio objetivo, apropriado, favorável, mais eficaz, mais eficiente, mais efetivo, mais garantido, mais infalível para se melhorar nesta vida e resistir às tentações do mal? E os bons espíritos tiveram uma resposta muito simples. Um sábio da antiguidade já lhes disse: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Baseado nessa questão 919, o que é que o livro dos Espírito veio nos trazer? Religiosidade ou espiritualidade? É a espiritualidade que vai produzir em nós uma transformação. Mas se por enquanto eu precisar da religiosidade, não tem problema. Não tem problema nenhum, não tem nada de equivocado, de errado nisso, nada, gente. Basicamente, você começa pela religiosidade e aos poucos você vai indo até chegar na espiritualidade. O ritmo é de cada um de nós. E para encerrar, eu vou pegar a frase de Jesus. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Vamos nos transformar, vamos começar com esse grande impulso nosso. Aos poucos, vamos transformar a nossa religiosidade em espiritualidade, porque aí sim nós estamos no caminho mais condizente com o nosso propósito. Pedindo desculpa pelo horário, né? Agradecendo a Deus, nosso Pai que nos criou, a Jesus, o nosso Mestre, que veio nos trazer exatamente esse grito de alerta há 2000 anos. Espiritualizem-se, meus filhos. Este é o verdadeiro caminho. Desenvolver o reino dos céus não vem com aparência externa. Ele está dentro de você. É lá que nós temos que buscar. Então, agradecendo a Deus, a Jesus, a Kardec, aos bons espíritos que nos ajudaram, trazendo esse manancial de informações, nos ajudando a transformar a nossa religiosidade em espiritualidade. Aos bons espíritos que estiveram conosco na tarde de hoje, nos acolhendo, nos aconchegando a esses espíritos queridos que estarão nos lares dos nossos irmãos que nos assistem pela internet. Abraça-nos a todos, Jesus, que possamos, a par dos vossos ensinamentos, transformá-los em espiritualidade, passando a vivenciá-los em nosso dia a dia. Que assim seja.